Seu Deus, amado Pai, Criador do céu e da terra, que o Senhor venha estar conosco, Senhor, mais uma noite na Tua presença, que Teu Santo Espírito, Senhor, de Teu Filho amado Jesus Cristo, venha habitar conosco, para nos dar entendimento, Senhor, sabedoria, para entender as Tuas palavras, para ser aberta agora à noite, Senhor. Que o Senhor nos conduza sempre às Tuas verdades, à Tua palavra, que nós não venha cair, Senhor, nos enganos, nem nas mentiras, Senhor, desse mundo, de Satanás, Senhor, que o Senhor venha nos cobrir com com as tuas mãos, Senhor, vitoriosas, que o Senhor venha sempre nos conduzir à verdade, nos teus caminhos, que leva até seu Filho, Jesus amado. Que o Senhor venha estar conosco nesse momento, que o Senhor venha nos abençoar mais uma noite na tua presença, que o Senhor venha nos conduzir sempre, Senhor, dos caminhos, através do teu Santo Espírito, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por tudo, por mais um estudo da tua palavra, que vai ser aberto, Senhor. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Dito seja Deus. Amém, glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos. Assim seja, né? Em nome do Senhor Jesus. Que assim seja. A graça e paz, irmão. Amém. Amém, irmãos. Boa noite a todos. Hoje nós iremos realizar a leitura da carta de Paulo, 1 Timóteo, no capítulo 3. E os irmãos que puderem acompanhar, abram suas Bíblias, seus aplicativos. Nós vamos, primeiramente, iniciar a leitura. E Paulo, ele fala dos deveres dos bispos e dos diáconos. Ele inicia essa palavra dizendo: esta é uma palavra fiel, se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto a ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a própria casa, terá cuidado da igreja de Deus, não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenham bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé em uma pura consciência. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem a seus filhos e as suas próprias casas. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Escrevo-te estas coisas, esperando ir-te bem depressa. Mas se tardar, que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, a coluna
e firmeza da verdade. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Amém. E essa foi a leitura do capítulo. Agora nós vamos falar um pouco a cada versículo o que Paulo quis dizer, né, com essa carta. Ele dirigiu a Timóteo, falando que ser líder de igreja ou bispo é uma grande responsabilidade, porque a igreja ela pertence ao Deus Altíssimo. E os líderes da igreja não deveriam ser escolhidos por sua popularidade, tampouco que sejam de alguma forma autoritários por chegarem em uma posição elevada. Eles deveriam ser escolhidos primeiramente por Deus e para que se realize o plano de Deus nas suas vidas e que eles sejam também aceitos e recebidos pela igreja, que respeitem a verdade tanto no que acreditam como na forma que vivem. Então, Paulo quis dizer que eles deveriam representar a palavra de Deus com as suas vidas. E isso é uma responsabilidade muito grande. E a palavra bispo, ele pode referir-se a um pastor, a um ancião, aquele que preside ou simplesmente a um líder. E é bom querer ser um líder espiritual, mas essas normas elas são elevadas. E aqui Paulo, ele enumera algumas qualidades. Mantém você uma posição de liderança espiritual, ou você gostaria de ser líder algum dia? Analise-se segundo as normas de excelência que Paulo detalha. Aqueles que têm grandes responsabilidades devem alcançar expectativas elevadas. E a lista das qualidades para ser um líder da Igreja de Cristo indica viver uma vida com uma boa conduta, pautada na palavra de Deus. Isso requer um grande esforço e autodisciplina. Todos os cristãos, embora não planejem ser líderes, deveriam procurar aplicar em suas vidas essas diretivas, porque ela apresenta a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, essas qualidades que Paulo ele fala nessa carta de Timóteo, elas não devem ser restritas somente a quem procura a posição de líder ou exerce algum tipo de liderança, mas ela deve ser aplicada na vida de todos os cristãos, porque de certa forma nós somos líderes, porque nós temos esse conhecimento da palavra e nós temos obrigação de transmitir esse evangelho. Então, essas palavras elas dizem quanto ao que é correto e verdadeiro. E ela demonstra a força para viver de acordo com a vontade. E nós podemos ver do modo de vida do nosso Senhor Jesus Cristo, que é um exemplo para nós. Então, nosso Senhor Jesus, ele demonstrou através da sua própria vida como nós devemos viver a nossa, e ele trouxe esse exemplo. E Jesus é, e ele sempre será o maior líder que já existiu. Inclusive, existe até um livro com esse título, né? Porque Jesus é realmente um líder em todos os aspectos, e ele deixou esse exemplo vivo, ele vivenciou como um líder ele deve ser. E quando Paulo, no versículo 2, quando Paulo diz
que cada líder deveria ter uma só esposa, ele está proibindo tanto a poligamia como a promiscuidade. Ele não está proibindo que uma pessoa solteira chegue a uma posição de ancião ou líder, ou que um viúvo volte a casar-se. Não, tanto uma pessoa solteira, ela pode exercer esse papel de líder, quanto uma pessoa viúva ou viúva, ele pode sim voltar a casar-se e continuar nessa posição de líder. Ele fala para ter essa atenção quanto aos casados, que eles tenham uma só esposa e que eles não tenham uma vida promíscua. E no versículo 3, em Tito também, Paulo fala no capítulo 1, do versículo 5 até o 16, Paulo fala sobre como um líder deve ser. Ele repete praticamente essa carta de Timóteo 3, e isso demonstra que não era restrito somente a uma comunidade, mas esse pensamento deveria ser difundido em toda a igreja primitiva e até os dias de hoje. É assim que nós devemos seguir, né, esses ensinamentos. E Paulo diz que se alguém tem o hábito de beber, ou que está acostumado a sentar-se com aqueles que se deleitam com vinho, não deve ser admitido no ministério. Então, até o ambiente também, né, que o líder ou qualquer cristão frequenta, ele deve ser observado. E o modo que Paulo menciona o assunto aqui, ele nos leva a crer que ele não recomenda o uso de vinho em nenhum sentido, e que ele considera perigoso, e que desejaria que os ministros da religião o evitassem completamente. E ele deve ser um homem pacífico, não briguento, e isso está relacionado também ao cuidado quanto ao uso de álcool, porque o uso de álcool ele produz um espírito de contenda e de conflito, enquanto as brigas elas iniciam por conta da bebida, né? Então, quando as pessoas elas consumem álcool, elas perdem o controle muitas vezes e elas ficam com uma tendência a brigas, a confusão, e isso não deve ser algo que um cristão ele deva fazer na sua vida, que ele deva representar. Então, até um ambiente que é consumido álcool, o cristão ele deve evitar. E ele também, o líder, ele não deve ser ganancioso, não se deve buscar lucros de formas corruptas, não deve ser contencioso, ele não pode ser uma pessoa que possa ter a sua reputação contestada, e é bem ao contrário, né, do que nós vemos hoje, muitos líderes gananciosos, muitos líderes que estão em busca de enriquecimento e muitas vezes de forma corrupta, ligada à política e a outras práticas que são contra a palavra do Senhor, e Paulo ele já tinha alertado. Em Tiago 3 também, no versículo 13 ao 17, ele fala que devemos cultivar a sabedoria do céu. Quem dentro de vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amargura, inveja e sentimento contencioso em vosso coração, não vos gloriei, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito contencioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável,
cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Então, Tiago, no capítulo 3, a partir do versículo 13, ele fala também as qualidades de um líder que precisa receber essa sabedoria que vem do alto. Deve procurar ser puro, ser pacífico e trazer em si os frutos de justiça. E o líder, ele não deve ser avarento, mas deve se comportar de modo amável e gentil, como seu mestre, que é o nosso Senhor Jesus, e ele não deve ser briguento ou dado à disputa, não cobicioso, não é um amante da prata, do ouro, do dólar, do Bitcoin e de todas as coisas desse mundo. Se um homem é amante do dinheiro, ele não deve ser colocado no ministério. E a palavra fala que não podemos servir a dois senhores, Deus e o dinheiro, pois vamos amar um e odiar o outro. E quantos líderes ignoram esse versículo e buscam adquirir cada dia mais e mais riquezas dessa terra. Deus, ele não precisa do seu dinheiro, do meu dinheiro, porque ele é dono de toda a riqueza, e riquezas incalculáveis, uma riqueza muito maior do que essa riqueza material. E isso faz nos lembrar também da parábola da viúva, que ela deu as moedinhas que ela tinha, e aquelas moedinhas não valiam nada. Eram moedinhas que equivaleria a 1 centavo de real, que nos nossos dias não dá para comprar sequer uma bala. Mas ela só tinha aquilo e ela apresentou como oferta para Deus, porque ela apresentou o seu coração, e Jesus, vendo essa cena, ele disse que aquela era a maior oferta que o pai poderia receber naquele dia, e era a maior oferta que ela poderia dar, porque ela deu tudo que ela tinha, e ela deu o seu coração, e é isso que o nosso Senhor Jesus veio nos mostrar através da sua liderança. E ele sempre disse que o Pai, ele busca aqueles que o adorem em espírito e em verdade. E os líderes, eles possuem uma grande missão. Eles possuem a missão de governar a sua família e a obra de Cristo. E às vezes os operários cristãos, eles cometem o engano de pensar que o seu trabalho é tão importante que justifica ignorar a sua família. E a liderança espiritual, entretanto, ela deve começar em casa, e se um homem não estiver disposto a cuidar e disciplinar e ensinar os seus filhos, ele não está qualificado para dirigir a igreja. Não permita que a sua atividade voluntária o desvie das suas responsabilidades familiares. E no versículo 5, uma igreja ou comunidade, ela se assemelha a uma família. A autoridade de um ministro do evangelho em uma igreja, ela é menos absoluta que a de um pai, mas ainda assim ela deve ser respeitada, e ela é de grande semelhança, uma semelhança até impressionante a uma família. A igreja, ela é composta de uma assembleia de irmãos e irmãs. Eles são unidos para os mesmos propósitos e têm um objetivo em comum. Eles têm sentimentos e necessidades comuns, eles têm simpatia como uma família, e entre si, em suas angústias e aflições. Então, um deve ser simpatizante com as angústias e aflições dos outros irmãos, porque cada um tem a sua família, tem os seus problemas, mas
a comunidade, a igreja em si, o povo de Deus, eles formam uma grande família em Cristo Jesus. Como Jesus disse que a sua família eram aquelas pessoas que estavam ouvindo a sua palavra e fazendo a vontade de Deus. E para Jesus também. Não importa os laços familiares que nos unem, mas o que importa realmente para Deus é a fé que nós temos em nosso Senhor Jesus, na sua palavra, e que sejamos obedientes e amorosos em todas as coisas, verdadeiros, e é isso que ele busca. O governo da igreja, ele também foi projetado para ser paterno. Deve-se sentir que quem preside a ela tem sentimentos de pai, que ele ama todos os membros da grande família e que ele não tem preconceitos, parcialidades, nenhum objetivo egoísta de gratificar. É como um verdadeiro pai ele deve ser. Não ter um filho preferido e não priorizar um ao outro, mas ver, né, tratar de todos de igual modo, com parcialidades, né, sem ter preconceitos, sem objetivos egoístas. Então, se o homem é severo, ele é parcial, ele é negligente, ou ele é tirânico na sua própria casa, ele não pode comandar o povo de Deus. No versículo 6, Paulo fala que ele também não pode ser um recém-convertido. Não é só o conhecimento que conta, mas também a maturidade espiritual. Então, Jesus, ele também nos deixou esse exemplo com a sua própria vida. Desde os 12 anos, ele já pregava e ele impressionava os mestres da lei com seu conhecimento, a sua sabedoria. Porém, ele iniciou seu ministério somente aos 30 anos. Se ele tivesse iniciado antes, provavelmente ele não seria tão respeitado por ser muito jovem. Mas com 30 anos, Jesus já estaria pronto para liderar com a grande responsabilidade o seu ministério. Ele já conseguia aguentar com a pressão de sua missão. E os novos crentes, eles devem chegar a ser firmes e sólidos em sua fé antes de assumir o rol de líderes em uma igreja. Muito frequentemente, quando a igreja procura desesperadamente por operários, ela localiza novos cristãos, novos crentes e coloca eles em cargos de responsabilidade aos quais eles não estão preparados. E a nova fé, ela necessita de tempo para essa maturação. Os novos crentes, eles devem ter um lugar de serviço. E claro que o serviço deles é muito importante, mas eles não devem adquirir postos de liderança, enquanto não se acham enraizados firmemente em sua fé, com um sólido estilo de vida cristão e conhecimento da palavra. Os cristãos mais jovens na fé, que são selecionados para ocupar cargos, eles devem cuidar do efeito prejudicial do orgulho. O orgulho, ele pode seduzir as nossas emoções e nublar a nossa razão. Pode fazer com que aqueles que são imaturos sejam suscetíveis à influência de gente inescrupulosa. O orgulho e a presunção foram os motivos da queda de Satanás, e ele utiliza o orgulho para fazer cair a outros. Então, muitas vezes nós vemos pessoas que ainda não estão preparados assumindo cargos de liderança. É uma responsabilidade muito grande e por falta de conhecimento e essa maturidade mesmo de vida e de fé, elas estão suscetíveis a caírem em erros e cometerem erros que podem afetar a vida de outras pessoas, e Satanás ele pode utilizar dessas pessoas para colocar espinhos no meio da obra do nosso
Senhor, né, atrapalhando em si a obra de Deus. E se um homem deseja o ofício pastoral e por amor a Cristo e aos homens estiver disposto a negar-se a si mesmo e a passar privações para dedicar-se a esse serviço, deveria tratar de dedicar-se à boa obra, e o seu desejo ele deve ser aprovado, sempre e quando estiver preparado para o ofício. E é muito bonito a gente ouvir tudo isso, mas isso não é nada fácil. Estar à frente de um ministério, ser um líder por amor a Cristo, por amor aos homens, é estar disposto a negar-se a si mesmo, a deixar as suas vontades, os seus desejos em segundo plano, a passar privações, ter uma dedicação a esse serviço, dedicar-se à obra e muitas vezes não ter reconhecimento algum. É claro que quem faz esse serviço por amor a Cristo, ele não busca um reconhecimento pessoal, mas muitas vezes, além de não ter esse reconhecimento, ainda é alvo de muitas críticas, muitas calúnias. Então ele deve estar cada vez mais pautado e estar em constante oração, porque o inimigo ele tem muita fúria e ele vem querendo mesmo derrubar e destruir toda a obra de Deus. Então, que esse líder sempre tem que ter o alvo em Cristo, ele precisa estar realmente dirigido pelo Espírito Santo para que ele consiga levar a palavra do Senhor adiante, que ele possa realizar a obra de Deus, porque assim como Paulo, ele sofreu muitas perseguições, qualquer que seja a pessoa que tente fazer a vontade de Deus, vontade do nosso Senhor Jesus, ele vai passar por muitas provações. E o ministro, ele deve dar pouca ocasião para ser culpado, porque mesmo sem ser culpado, ele já é acusado muitas vezes. Então, Paulo, ele alerta para que não dê motivos, e a fim de que seu ofício ele não sofra repreensão. Ele deve ser sóbrio, prudente, decoroso com todos os seus atos, e no uso de todas as bênçãos terrenas. E as famílias dos ministros, elas devem ser um exemplo de bem para as demais famílias, para estimular a todos os ministros fiéis. Temos a graça da promessa de Cristo, né? E esse é o estímulo que todo líder deve ter, porque Cristo disse que eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, conforme está em Mateus 28:20. E ele equipara os seus ministros para a sua obra e os fará passar em meio das dificuldades com consolo e recompensará a sua fidelidade. Nós sabemos que cada uma dessas ações, elas serão muito bem recompensadas. Quem vai recompensar é o próprio Senhor Jesus. E por mais dificuldade que a obra de Cristo possa ter, mais dificuldade que o povo do Senhor ele possa passar, e principalmente quem está à frente da vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus em um ministério, Jesus disse que ele não estaria sozinho, mas que ele estaria convosco todos os dias, até a consumação do século. E do versículo 8 ao 14, Paulo dá as instruções aos diáconos, e essas são basicamente as mesmas que ele deu aos bispos. E no versículo 15, Paulo fala que na casa de Deus, né, isso não significa em um local de culto público, e ele não se refere à propriedade de conduta lá. Então, quando ele fala igreja, quando ele fala casa de Deus, isso não se refere a um templo, como as pessoas estão acostumadas hoje em dia a se referir,
refere-se antes à igreja como um corpo de crentes, um corpo de cristãos, um corpo de pessoas que acreditam em Cristo e a conversar com eles. A igreja é chamada de casa de Deus, porque é aquela em que ele habita. Anteriormente, a sua residência única era o templo de Jerusalém. Agora que o templo está destruído, é a igreja de Cristo entre o seu povo, o pilar e o fundamento da verdade, e a verdade da palavra de Deus revelada para salvar o mundo. Era confiada e ainda é, nos dias de hoje, confiada à igreja. Então, quanta responsabilidade! O pilar e o fundamento da verdade da palavra de Deus revelada para salvar o mundo é confiada para a igreja verdadeira de Cristo. Ela foi projetada para preservá-lo puro, defendê-lo e transmiti-lo aos tempos futuros, e que, portanto, todo aquele a quem foi confiada a administração dos assuntos da igreja deve se engajar nesse dever com uma profunda convicção da sua responsabilidade. E nós somos o pilar e o fundamento da verdade de Deus. Quando nós conhecemos a palavra verdadeira de Deus, que foi revelada a nós, né, através do nosso Senhor Jesus Cristo, para trazer salvação ao mundo, nós devemos ter uma profunda convicção dessa responsabilidade e confiar nessa administração que Deus nos confiou e passar essa verdade para frente, e ao longo dos tempos e ao longo dos séculos e das eras, tudo isso foi feito. A palavra pilar, ela significa uma coluna, como aquela pela qual um edifício é apoiado, e em seguida qualquer suporte ou suporte firme. Então, a palavra pilar, ela significa que ela é uma coluna de sustentação, e nós somos os pilares da palavra de Deus. Em Gálatas 2:9 e Apocalipse 3:12 fazem referência à igreja como esse pilar, o suporte da verdade. Como um pilar é um edifício, ele o sustenta em meio à guerra de elementos, a tendência natural de cair e aos ataques que podem ser feitos a ele, e o preserva quanto de outras formas cairiam em ruínas. Então nós sustentamos esse edifício, e esse edifício passa por guerras, ele tem a tendência natural de cair, e ele sofre muitos ataques, mas com a ajuda de Deus, é claro, ele não cai de nenhuma forma e ele nunca entra em ruínas. A estabilidade da verdade na terra, ela depende da igreja. Que responsabilidade! Por isso, ela deve estar fundamentada na rocha. Os portões do inferno, eles não prevalecerão sobre ela. Nenhuma tempestade de perseguição pode derrubá-la. A verdade é preservada de uma era para outra. E os sistemas de religião, eles são varridos, outras opiniões elas mudam, outras formas de doutrina desaparecem, mas o grande sistema de redenção permanece inabalável, porque a verdade de Deus é perpetuada entre as pessoas. No versículo 16, Paulo fala que a igreja é a casa de Deus. Ele habita ali. A igreja sustenta a escritura, e a doutrina de Cristo como uma coluna sustenta uma construção. Quando a igreja ela deixa de ser uma coluna ou baluarte da verdade, podemos e devemos abandoná-la, porque nossa consideração pela verdade deve estar primeiro e ser muito grande. Então, aqui no versículo 16, tá esse alerta, né? Quantas pessoas elas estão dentro de templos humanos, elas sabem que ali não se fala a verdade, então Deus não está ali naquele lugar, e mesmo assim elas continuam sendo enganadas, querendo deixar
se enganar, né, por consideração às pessoas, mas elas não têm consideração à verdade. Quando a palavra fala que quando nós não estamos na verdade, nós podemos e devemos abandonar esse lugar, porque a nossa consideração pela verdade, ela deve estar em primeiro lugar, ela deve ser muito grande. E o ministério da piedade é Cristo, e o mistério da piedade é Cristo. O verbo de Deus, que foi feito carne, ele foi manifesto em carne. Ele agradou a Deus manifestar-se aos homens por seu próprio Filho, que tomou a natureza humana. Embora censurado como um pecador e tendo recebido a morte de um malfeitor, Cristo ressuscitou pelo Espírito e assim foi justificado de todas as falsas acusações com que fora carregado. Os anjos o atenderam, porque ele é o Senhor dos anjos. Os gentios os acolheram, bem o seu evangelho, que os judeus os rejeitaram. E lembremos que Deus ele foi manifesto em carne através do nosso Senhor Jesus Cristo para tirar os nossos pecados, para nos redimir de toda iniquidade e purificar para si um povo peculiar, zeloso de boas obras. Essas doutrinas, elas devem ser exibidas pelo fruto do Espírito em nossas vidas. Em Mateus 9:36, Jesus ele pede mais discípulos. E vendo as multidões, ele teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas como ovelhas que não têm pastor. Então, Jesus, muitas vezes, ele estava também cansado e ele desejava ficar só, estar só, mas ele via em todos os momentos que as multidões o acompanhavam e cada um com um problema mais difícil que o outro, eles não tinham a quem recorrer, eles não tinham uma outra opção e a fé era toda depositada neles, e então ele via aquelas pessoas precisando de tanta ajuda e ele tinha muita compaixão por elas, e as pessoas andavam cansadas, elas andavam desgarradas assim como ovelhas que não tem pastor, então elas não tinham um falso pastor, elas não tinham uma meia verdade, elas não tinham alguma escritura adulterada, elas não tinham ninguém. Elas eram pessoas totalmente abandonadas à própria sorte e elas não tinham nenhuma outra esperança. A única esperança, a única luz, o único fio de vida era essa chance de encontrar com o Senhor Jesus. Então, ele se enchia de compaixão. E ele fez essa comparação às ovelhas, porque muitos animais, as aves e tantos outros, eles são animais que eles conseguem viver na natureza, mas as ovelhas não, elas precisam da direção de um pastor, elas são animais totalmente dependentes, e sem um pastor elas se perdem, elas morrem, elas não conseguem o alimento que elas precisam, elas não conseguem ter uma direção na vida, e elas estão ali desgarradas, prontas para qualquer hora algum lobo, algum outro animal vir e devorá-las. E então Jesus faz essa comparação a essas pessoas como ovelhas. E então ele disse aos seus discípulos: a ceifa é realmente grande, mas pouco os obreiros. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa, ou Senhor da messe, que mande obreiros para a colheita. E a messe é um tipo de plantação que ela tem um tempo para ser colhida. E se ela não for colhida, ela se perde. Então Jesus ele estava falando de perda, né? Quando ele estava falando para que os discípulos orassem, pedissem a Deus, rogassem para que Deus enviasse mais pessoas para ajudar nessa grande obra, e ele fez essa comparação a essa ceifa, essa colheita, ele fez essa comparação à messe, que é colheitas que tem um tempo certo. Então, tem
alguns tipos de plantações que podem esperar um pouco mais. Então, se você tem, por exemplo, um pé de manga, então a manga já está amadurecendo, mas ela não está totalmente madura, você pode deixar ela no pé, esperar um pouco mais para ser colhida e ela vai resistir, mas algumas frutas, algumas flores, alguns vegetais, eles têm um tempo certo, assim como se fosse, por exemplo, um alface, tem outros tipos de planta que ele tem um tempo certo, então que se você passar um pouquinho, ele não serve mais e você vai perder toda aquela colheita, até aquela plantação, né? Então, se você não fizer a colheita, você perde toda a plantação e se perde mesmo. Então, Jesus, ele fez essa comparação para que os discípulos orassem ao Senhor, para que ele enviasse mais pessoas para ajudar nessa grande obra, e ele falou de colheita, de plantação, mas eles estavam falando, na verdade, de perda de pessoas, né? Nesse caso, nos tratava de uma plantação, assim como quem planta sabe o trabalho que é fazer tudo uma plantação e perder toda aquela safra, e é muito triste. Imagine Jesus olhando para aquelas pessoas e vendo que se não tivesse outros trabalhadores nessa obra, essas pessoas iam se perder, essas almas iam se perder, e ele viu que tinham poucos operários. E nós também temos que orar para Deus que eles enviem mais trabalhadores e que os nossos, eles não se percam. E a palavra fala que muitas vezes o profeta, o pastor, ele não é bem recebido na sua própria terra, né? Assim como Jesus, né, que é o nosso mestre, que veio dar todo exemplo segundo a sua vida, ele também não foi bem recebido. Então, muitas vezes o profeta, ele é verdadeiro, ele é enviado por Deus, mas mesmo assim ele não é bem recebido na sua terra. Muitas vezes não é possível ser operário dentro da sua própria família, dentro da sua própria casa, mas o interessante é que quando vamos cuidar da messe de outras pessoas, Deus, ele providencia alguém para cuidar da nossa, né? Ele providencia alguém para cuidar dos nossos e para cuidar das nossas ovelhas, para vir colher os nossos, que eles também não podem se perder. E também existe a parábola dos trabalhadores da vinha, que é muito parecida com essa e que está em Mateus 20, do versículo 1 ao 16, que o homem, ele tinha uma plantação, ele tinha uma vinha, ele contratou muitos trabalhadores, né, e alguns ele chamou logo pela manhã, 6 horas da manhã, ele começou a chamar os trabalhadores, e ele viu que o trabalho era muito grande, e ele foi chamando outros ao longo do dia. Ele chamou uns às 9, outros ao meio-dia, outros às 3 horas da tarde, e outro às 17 horas, que é a última hora, porque vinha o período noturno, o tempo da escuridão, quando não seria mais possível colher nada, e ele sabia que se não colhesse, aquela plantação se perderia. Então, todo aquele trabalho seria jogado fora. Então, ele começou a chamar todas as pessoas, né, todos os trabalhadores, e ele disse que pagaria conforme o seu trabalho, né, ele recompensaria a todos, e ele chamou esses trabalhadores, e no final da tarde ele chamou todos, e ele começou a fazer o pagamento, e os que começaram às 6 da manhã receberam o mesmo salário, né, o denário, dos que terminaram às 17, dos que começaram às 17 horas, e muitos não acharam justo, né, pelo olhar humano, que o salário tinha sido o mesmo, e ele falou que ele estava fazendo o que era combinado, ele não estava sendo injusto, né, com aqueles que se sentiram injustiçados, mas os trabalhadores da última hora, eles escolheram que iriam se perder. Então, entendemos assim, como está em Efésios 2:9, a recompensa, ela não vem pelas obras para que ninguém se glorie, não é pela importância
de uns sobre os outros, não é pela quantidade de serviços feitos ou por tempo de casa. Afinal, a salvação, ela não é uma aposentadoria, ela é uma recompensa pela graça determinada segundo a soberana, justa e a perfeita vontade de Deus. E tem muitas coisas a falar, em 2 Pedro ele também fala da destruição dos falsos mestres, e que quem puder também faça essa leitura de 2 Pedro 2, para identificar, né, quantos falsos mestres estão em nossos dias, né? Em João 10:1, ele fala do bom pastor, e Jesus, né, ele se apresenta como o bom pastor, né? As ovelhas, elas são totalmente dependentes dele, e muitas vezes elas estão machucadas, feridas, doentes, sem rumo, sem guia, elas estão se perdendo emocionalmente, totalmente despreparadas, doentes afetivamente, e Jesus, ele é tomado de compaixão por esse povo, e nós temos que ter esse olhar, porque não é diferente no nosso tempo. Quantas pessoas estão se perdendo, quantas pessoas estão vagando sem rumo, e são almas preciosas. E Jesus, ele deu muitos exemplos, e eu vou falar o último exemplo dessa noite, porque não caberia aqui de tanta coisa que ele deixou como exemplo de liderança, e ele é tomado de compaixão por esse povo, ele percorria os lugares para levar salvação a todos, e hoje ele ainda continua fazendo isso, e nós precisamos ter essa compaixão de Jesus, esse olhar atento, né? Ele deixou uma ordem para nós, não é um pedido, é uma ordem. Ele falou: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Ele deu essa ordem aos discípulos, e esse é um chamado para nós, para todos os cristãos. Jesus, ele saía com frequência da Galileia, que era o norte do país, e ele ia até a Judéia, que era o sul do país. A primeira região que ele passava era Samaria, e é muito interessante, porque nenhum judeu ou religioso ele optaria por passar pela Samaria, porque historicamente a Samaria era um lugar de pagãos, ele era um lugar de pessoas politeístas, pessoas que adoravam deuses, e portanto um judeu religioso ele jamais optaria por fazer da Samaria o seu caminho rumo a Jerusalém, a cidade santa. Mas Jesus diz em Lucas, no capítulo 17, no versículo 11 em diante, ele diz que Jesus ele passava pelos confins da Samaria, o que equivaleria hoje a uma favela, um bairro muito isolado e perigoso, que muitos têm medo de passar ou não querem passar pelos lugares mais bonitos e mais seguros, mas Jesus ele fazia questão de dar a volta e passar pelos confins da Samaria, e nem era uma cidade, né, da Samaria, era assim pelos confins, e onde lá estavam todos os renegados, os leprosos, os que eram obrigados a viverem fora dos muros da cidade, eles eram obrigados a viver longe dos grandes centros, porque eles tinham lepra. E Jesus, ele se permitiu ver, ele fala: buscai a mim, porque eu me deixo ser encontrado. E Jesus passando por aquela região, os 10 leprosos, eles de longe veem e começam a gritar: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. E Jesus poderia dizer aos seus discípulos, né, aproveitar esse momento e dizer: vejam como se cura 10 leprosos de uma só vez. Mas ele não fez isso. Ele olhou para os 10 leprosos e ele disse: vão e se apresente ao sacerdote. Diz a palavra de Deus que enquanto eles estavam a caminho, acontecia que eles iam sendo curados. Então nós imaginemos essa cena a cada passo
que aqueles 10 leprosos eles davam, uma ferida desaparecia dos seus rostos, das suas mãos, dos seus braços, das partes do seu corpo, que estavam todos enfaixados. Eles poderiam agora, pouco a pouco, passo a passo, serem tirados, né? E um pôde ver no outro a cura acontecendo em si próprio. Então eles iam juntos e um olhava para o outro. Eles não tinham espelhos naquela época, né? Espelho era algo para pessoas ricas e mesmo que eles pudessem ter, eles não gostariam, né, de olhar e perceber o quanto a cada dia, né, dia após dia, eles iam se perdendo da imagem original de cada um deles. Então, vamos pensar nessa alegria que eles foram sentindo pouco a pouco, a cada passo e vendo um no outro a cura acontecendo. E chegando até o sacerdote, se apresentaram e foi feito um minucioso exame para provar se tinham ou não a lepra. E assim era expedido um documento, né? Declaro para os devidos fins que essa pessoa não possui mais a lepra e pode ser reinserido na sociedade. Então, era algo maravilhoso, né? Eles estavam ali no lugar que ninguém passaria e Jesus passou e Jesus fez um milagre e eles poderiam ter as suas vidas normais novamente. E aqueles homens, eles receberam essa carta, eles puderam voltar agora para o convívio, porém, só um voltou, justamente um samaritano. E os samaritanos, eles não conversavam com os judeus, né? Eles tinham uma briga histórica que já durava mais de 300 anos, né? Eles foram exilados na Babilônia, né? Os judeus, e quando eles voltaram, quem estavam ali no lugar deles eram os samaritanos, né, com outros deuses. Então, portanto, não tinha amizade entre os povos, né? E Jesus, justamente, ele recebe essa surpresa. Um samaritano, alguém que adorava outros deuses, ele volta para agradecer a Jesus. E ele pergunta: não foram 10? Onde estão os 9? E a vida na fé, ela continua sendo um caminho, é um processo, né? A cada passo que você der, Jesus estará contigo e você não caminhará mais sozinho. Cada vida, cada alma, ela é preciosa e é por isso que mesmo nos sentindo indignos e despreparados, claro que nós somos capacitados pelo Senhor, mas mesmo sentindo incapazes, nós temos que ousar, nós temos que nos colocar em ação para que ninguém se perca. Então nós temos que fazer o nosso melhor aonde Deus nos colocar. Nós não somos donos de nada, não temos cargo algum, pelo contrário, nós pedimos para que o nosso Senhor ele coloque em nosso coração a sua compaixão, o nosso olhar, né, o olhar ao próximo como ele olhou e que ele traga mais pessoas para essa obra. Então, louvado, engrandecido seja o nome do nosso Senhor Jesus, e eu agradeço a Deus por mais uma oportunidade, que sua palavra foi aberta, e agradeço pela vida de cada um dos irmãos, e especialmente, né, ao irmão Júnior, que atendeu esse chamado de Cristo, e com certeza passa por muitas lutas, mas que até aqui se manteve firme, que todos nós possamos lembrar dele em suas orações, para que esse ministério, esse chamado, ele continue firme, em nome do nosso Senhor Jesus, que seja tudo para a honra e glória dele, que aumente cada dia mais. E nesse momento, eu gostaria de pedir ao nosso irmão Claudevan que nos dirigisse em oração, se for possível. Boa noite, paz e graça a todos os irmãos. Santíssimo, Pai de amor, que habita no mais alto do céu, Senhor dos senhores, Rei dos reis.
fonte da verdade, o brilho e a paz e a esperança cada vez mais flui em nosso coração do conhecimento e da busca constante diante da tua santa presença. Ó Deus vivo de Israel, glorificado é suas obras e temente e glorioso é o seu nome santo, para todo eterno sempre. Senhor, Deus vivo e eterno, quero agradecer, Senhor, pela mensagem que te usou a sua filha, tremendamente para a honra e glória do Senhor Jesus. Louvores e graças te damos, Pai, por essa noite, ouvindo e meditando nessas palavras, Pai, que vieram do mais alto céu. Esse maná, essa palavra viva, que resplandeceu em nosso coração, Pai, ao ouvir e ao escutar, para a honra e glória. Mas que ti, Senhor, cada vez mais nos capacita a entender, cada vez mais, as verdades do teu santo trono, glorioso, eterno seja o seu nome santo. Alfa, Ômega, Alfa, Ômega, Alfa, Ômega.